chefe, tem um ali ainda. Pique 3. Bom, vamos lá. Dando continuidade mais uma vez, estamos aqui com o equipamento multiprocesso. A tecnologia desse equipamento é diferente daquele outro equipamento que a gente estava observando na aula anterior, que era o Smashfel 350 e a 262, se eu não estou enganado, e são da mesma 265, são da mesma linha. Né? Aqui é um equipamento que não possui essa tecnologia. Aqui já é uma máquina inversora, tem um banco de capacitor, né? Que é o banco de capacitor puxa a energia da rede aos poucos, armazena e controla a saída de energia, às vezes gerando até um arco mais estável e mais suave, porque ela não dá pico de energia. Outra coisa que é comum nos equipamentos inversores é a possibilidade de programação da qual a gente tinha discutido que aquela máquina é uma máquina boa e simples. Por quê? Porque só precisava ajustar a tensão e a velocidade de alimentação. É claro que tem lá o seu funcionamento, o arame, o gás, a vazão do gás, o bocal, o bico, assim, mas de fato o ajuste do equipamento é o quê? Tensão e avanço do arame. Nessa máquina é a mesma coisa, você tem a tensão e o avanço do arame, só que ela lhe abre a possibilidade, através do comando cinético, que o que é o comando cinético? É a informação que alguém testou e armazenou na memória do equipamento, que lhe permite, através de um único controle, mexer tanto no avanço como na tensão. E isso com a relação à espessura e o tipo de metal. Então, lá, quando eu aciono o comando cinético, eu consigo regular a soldagem a partir da espessura. Por quê? Quando eu mexer na espessura, ela vai mexer tanto na tensão como na intensidade. Aí vai deixar lá um ajuste fino, para o menino deixar a máquina um pouquinho mais quentinha ou um pouquinho mais friazinha, né? Isso vai interferir lá no aspecto do cordão. Mais quentinho, mais plano e mais largo. Mais friozinho, mais estreito e mais alto, né? Dá a possibilidade de tanto ajustar no modo convencional, mexendo no avanço e na tensão, como também utilizar o comando cinético. Aí como o cara vai utilizar o equipamento depende do nível de conhecimento do menino a respeito dos equipamentos, né? Tem que, no mínimo, ler o manual da máquina, né? Isso aí não tem como o cara usar uma máquina sem ler o manual. Até eu que conheço a maioria das máquinas, quando chega uma máquina nova, eu vou lá ler o manual, a pessoa tem as mesmas funções? Tem, todas elas, a maioria. Mas às vezes tem um detalhe que interfere no funcionamento, que o cara precisa consultar essas informações no manual, né? De fato é uma boa máquina, certo? E cara também, né? Não é barato, uma máquina dessa na faixa de R$32.000, né? Não é para todos os bolsos. Assim, aqui no Brasil é bem mais caro que o equipamento sobrado. De fato, ela está lá conectada à rede. Essa é uma máquina monofásica, ela é de média a baixa capacidade. Nós temos aí máquinas de baixa capacidade, média capacidade e alta capacidade. E ainda temos algumas ali que estão intermediárias, entre a média baixa e a média alta. Eu considero essa aqui como uma média baixa. Por quê, professor? Porque ela não consegue pegar uma peça aí de 300 milímetros com a intensidade lá nos 200, 150 amperes e o menino ir até o final, né? Porque maltrata o equipamento, ultrapassa o fator de trabalho. Pode acontecer o que aconteceu com aquela máquina lá que a gente viu, né? Ela vai fazer o quê? Vai acender uma medida, tem que estar aquecida, vai parar e vai deixar os ventiladorzinhos ligados até a menina esfriar. E está claramente escrito isso no manual da maioria das máquinas, que o menino não deve usar o recurso, né, que tem a máquina quando é aquecida como limite para usar a máquina, porque o cara vai, parou, beleza, aí esfriar, parou dentro. Na terceira o recurso pode não ver o calor corretamente e a máquina fumaçar na frente dele, né? Ele tem que respeitar o fator trabalho, e o fator trabalho vem no equipamento, né? Além de estar presente lá no manual. Essa máquina, como eu disse a vocês, tem uma simbologia universal, 0 e 1, não é assim não. E o botãozinho dela de ligar e desligar fica aqui atrás. Tem máquina aqui à frente, tem máquina aqui atrás. Eu já vi gente chegar aqui, soldador experiente, e dizer, ligue lá a máquina, e o menino passa lá quase meia hora e não achar o botão, né? Só tem 2 lugares, na frente ou atrás. Eu ainda não vi nenhuma com o botão em cima, pode até ter, né? Mas
De fato, essa informação é a informação que está lá no manual. Hoje, simplesmente, o cara consulta isso rapidamente no celular. Né? Pergunta lá para a inteligência artificial e já recebe isso totalmente mastigado para não estar se batendo a tudo. Né? Eu vou estar conectado à rede, eu vou acionar aqui. Né? Vou esperar ela ligar, processar, né? Vamos para cá. Observe que ela está me fazendo uma pergunta, né? Eu checar a polaridade, ela está ajustada para trabalhar na TIG, aí ela já informou lá para o coleguinha que vai usar a máquina que a tocha TIG com corrente contínua tem que estar ligada ao polo negativo e o cabo obra ao polo positivo. Ele está inclusive pedindo o cidadão desconectar esse cabo aqui que alimenta o processo MIG-MAG, né? Aí eu desconectei ele e coloquei quem? O alicate porta eletrodo, do que a gente tinha discutido, que em processo de soldagem com corrente contínua, que o metal, que o eletrodo é o metal de adição, na maioria dos casos vai estar ligado ao polo positivo, para que ele receba a maior parte do calor e se desfaça com mais facilidade. A maioria dos processos, a maioria dos eletrodos revestidos são fabricados para trabalhar com corrente contínua ligada ao polo positivo. A maioria deles é assim. A pessoa tem aqueles que podem ser utilizados no negativo? Tem. É todos? Não. Onde é que eu vejo isso? Manual da máquina. Não é manual, consumível é catálogo. Assim não. Para observar os consumíveis, a gente faz o quê? Faz uma consulta técnica ao catálogo. O catálogo do eletrodo da ESAB, o completinho, tem umas 300 páginas, né? Entendeu? Eu disse que aí já vem tudo, né? Eletrodo, pelo menos ali umas 80 páginas de eletrodo, tem eletrodo para a maioria dos metais, porque foi o primeiro processo a ser desenvolvido. O eletrodo, o menino compra um eletrodo ali na esquina. Tem essa facilidade, como a gente já havia discutido, é mais barato o eletrodo. Se é mais rentável quando frigir os ovos lá da peça, aí já é outro detalhe, né? Porque às vezes a peça é grande, precisa de muito material, o cara vai fazer várias emendas no eletrodo, vai demorar. Pega na Mig Mag, foi mais ligeiro, mas tem que investir numa máquina com a tecnologia melhor, tem que comprar gás, arame, assim. Hoje até, eu acho assim, mais fácil para quem quer usar o processo Mig Mag, por quê? Porque já existem bobinas com um peso menor. E antigamente era o quê? 15 quilos, né? Eu vou fazer uma solda de R$100, e era na Mig Mag, tem que comprar a bobina de 15 quilos. E o restante tem que guardar, embalar adequadamente, porque a gente viu que ela oxida rapidamente. Hoje não, hoje eu me compro a bobinazinha de 5 quilos, se não usar, dá para guardar e vai tomar um prejuízo menor caso ela oxide, né? Uma de 15 quilos é quase R$800, né? Não dá, né? Não é isso, não? Bom, de fato, aqui eu tenho um sistema de tracionamento. A maioria dessas máquinas hoje ela já vem com instruções de ajuste que estão presentes aqui na própria tampa da máquina. Essa máquina também permite a possibilidade de você verificar informações sobre os ajustes diretamente no painel. Tem várias funções, né? E a gente tem máquina ainda com mais funções do que essa. Mas, de fato, eu fosse trabalhar no processo de eletrodo revestido, eu teria que fazer o quê? Apertar aqui no meio, ela vai lá para o painel principal, aí tem os símbolos, tá vendo? Não, de cada um dos processos, não é assim não. Eletrodo revestido, e está escrito em inglês, stick, mas eu posso mudar a linguagem, né? Eu posso ir lá na parte de configurações, né? Eu recomendo ao menino que ele só venha mexer depois que ele lê o manual, porque tem um menino que quer malinar nas coisas sem nem ler nada, né? Que isso é uma coisa ruim, né? Olha, praticamente ela trabalha em todas as línguas, né? Cadê o Brasil? A bandeira do Brasil. Passei aí. Não tem. Cadê? Português de Portugal. Isso, filhinho. Ela não fala português do Brasil, não, é? Bom, alterei a linguagem. Vou voltar lá no painel. Não é assim, não. Vou lá na casinha, né? É o home, né? Voltei lá para o painel, vamos lá, TIG, eletrodo revestido, Arame tubular. dá para ver que a tocha está sem o bocal, também não, porque a gente tinha discutido que existem arames que precisam de gás e arames que não precisam de gás, mas aí nessa simbologia ele botou sem o bocal para o menino olhar por fim e perceber que aquele ajuste é para arames tubo, aí tem MIG, MAG e tem o MIG S, né? S-MIG também não, que é o quê? MIG sinérgico, é assim? Aí, aqui eu vou realizar, por exemplo, no eletrodo revestido, que é o que nós vamos utilizar em breve, aí ele está dizendo, olha,
O que ele está dizendo aqui? Positivo tá errado. Que para desconectar isso aqui, não é isso? É isso. Tem que tirar a alimentação da tocha MIG Mag. Tirou, Fininho? Tirou não? Tirei aqui, não está solto? tirou, é. E coloquei outro, então aí eu vou dar um ok. Pronto. Pronto, ela reconheceu. Ela já, não é que ela reconheceu, ela lhe avisou. Se você continuar lá errado e der ok, ela não vai entender. Atenção, né? Vai Entendeu o que eu disse? Já. O menino viu uma questão importante, ela está ainda em off, né? E a tensão está zero, né? Para ela mostrar a tensão em vazio, que é a tensão antes de abrir o arco, eu preciso botar em on. E a tensão em vazio, a gente sabe que ela vai lá para o máximo, né? Que a curva de tensão é tombante, na hora que eu ligar, ela vai lá para cima. Quando eu abrir o arco, é que nem se vazasse a barragem, né? Começa a ter corrente e a tensão tende a diminuir. E a tensão vai variar para manter a intensidade. Se o cara afasta o arco, a tensão vai do quê? Sobe um pouquinho. Se o menino aproxima, a tensão cai, né? Até o menino que trabalha com um eletrodo mais próximo tem um consumo de energia menor. Por quê? Porque tem menos resistência, ela vai trabalhar com a tensão menor, né? Aí eu vou botar em on só para a gente perceber essa situação. Perceberam, não? Ela foi lá para o máximo, a 50 volts, está preparada para abrir a torneira da corrente. Aí como é que abre a torneira da corrente? No processo de eletrodo, tocando o eletrodo na peça, efetuando o curto circuito e afastando o eletrodo. Porque se você chegar lá, Gruda. tocar o eletrodo, aí acontece um fenômeno físico. A corrente tende a subir infinitamente. A primeira coisa que o menino vai ver é o eletrodo ficar vermelho. Tem máquina que percebe que a corrente está subindo, que o menino está lá com o eletrodo grudado, não conseguiu jogar, ela faz o quê? Desarma para não deixar o menino, porque a corrente ela vai, é um fenômeno físico, né? Ela vai subir infinitamente. Começa a ficar vermelho o eletrodo, aquecer o cabo da máquina, começa a aquecer o borne. E se não tiver um dispositivo de proteção, ela sai o quê? Tostando tudo. Aí chega a corrente lá na entrada percebe, o disjuntor lá no quadro faz o quê? Tá, desarma na hora, né? Porque ele é termomagnético e tem a corrente de entrada que ele consegue perceber para evitar esse tipo de situação. Mas a situação é causada por uma falha na operação. Ele não conseguiu tocar e afastar e manter a altura mais próxima possível sem tocar. Até com a intensidade muito alta, o cara ainda consegue trabalhar mais coladinho, né? Mas nem tudo é feito com a intensidade maior do mundo, né? Vai depender da espessura e do tipo de De fato, minha amiguinha está aqui, aí. É isso? Pega aí, filhinho, o alicate porta-eletrodo. Levanta aqui, né? Ligado ao polo positivo, a garra ligada ao polo negativo, é elementar que uma garra livre. E se o menino botar a garra numa parte pintada da mesa, não vai transmitir energia porque está pintado, ou pode transmitir, mas não transmitir toda a energia necessária, o suficiente para derreter o eletrodo e derreter o metal de base, né? Que não é só derreter o eletrodo, precisa derreter e se misturar. Não misturou, não fica legal, né? Não fez a união. A gente tinha feito ali sobre a mesa uma recomendação para a intensidade que era de quanto? De 80 a 90 amperes. E assim para o eletrodo 63 de 2,5. Né? Essa discussão sobre a qualidade do eletrodo eu considero uma discussão válida. Por quê? Hoje no mercado você tem vários fabricantes de eletrodos. Antigamente você tinha uma quantidade de fabricantes reduzida com um preço elevado, mas eram todos eletrodos de alta qualidade, né? E hoje tem um monte de eletrodo barato de baixa qualidade. E o cara não pode esperar um resultado de alta qualidade com um eletrodo de baixa qualidade. Ah, professor, e a questão do custo? A questão do custo também é importante. Se eu vou soldar, encher uma peça, um eletrodo barato serve. Concordam com isso? Não? Sim. Mas se eu for fazer um tubo, fazer uma chapa de teste... Eletrodo bom. Aí, filhinho, não tem jeito. Coisa que vai ser ensaiada, filhinho, ou pega tudo de primeira linha, ou pode dar problema e eu vou ter que fazer o quê? Cortar e refazer tudo de novo, porque não adotou essa parte. Outra coisa importante para os eletrodos é a conservação e o ressecamento, que depende também da embalagem. Embalagem de papel violada, a umidade tende a adentrar no revestimento do eletrodo. A gente viu que o revestimento do eletrodo
é composto por materiais que geram a atmosfera propícia à passagem da corrente elétrica. Está lá todo úmido, isso vai interferir lá na escória, na qualidade, no derretimento, na estabilidade do ar. E quando o eletrodo absorve qualquer tipo de umidade, ele precisa ser ressecado. Como é que é ressecado, pessoal? Vai pegar lá, identificar o tipo de eletrodo, vai colocar ele lá na estufa, vamos fazer uma visita ali à estufa. Vai chegar lá na estufa, vai botar a temperatura necessária, que depende do tipo de revestimento. Onde é que eu vejo isso? No catálogo. Todo bom fabricante precisa ter o catálogo com a temperatura de conservação e a temperatura de ressecamento quando ele absorve umidade. O arame tubular, por exemplo, vocês forem ler ali, na embalagem, tem a primeira coisa que tem lá falando sobre o ressecamento. Porque o arame tubular também absorve umidade, porque tem a mesma coisa que tem no revestimento tá dentro do arame, ele absorve. E ele só recomenda 2 ressecagens. Acima disso, esqueça, né? Aí tem lá a temperatura e o tempo de permanência, porque tem que botar lá, vai passar 2, 3 horas lá dentro, esquentando, com a tampa aberta, que é para poder a umidade sair de dentro da estufa, para depois o menino usar e conseguir um resultado melhor com o eletrodo ruim e conseguir um resultado excelente com o eletrodo bom. É assim, entendeu? Então, mas isso o cara precisa saber, né? É elementar que precisa analisar essa questão do custo e também é necessário analisar a questão da qualidade, né? É assim, colega? Se eu for escolher, eu prefiro a qualidade de qualquer trabalho, né? Qualidade é uma coisa que o cara precisa, é indiscutível. É preciso ter qualidade. É assim? Bom, teoricamente ela já está aqui o quê? Pronto, ela só está esperando quem? O menininho. O menino chegar lá e pensar no que vai fazer, né? Conectar o eletrodo ao alicate porta-eletrodo, ter uma posição correta, tem um ângulo que precisa ser mantido, a velocidade e a altura precisa ser constante. Em qualquer processo de soldagem ou corte, altura e velocidade. Com o movimento. O movimento também pode fazer qualquer um. Ele pode fazer até sem movimento. Mas precisa manter a altura e a velocidade constante. E precisa derreter. Claro. Poxa, não derreter, filhinho. Como é que vai fazer a união? Né? Assim? Vamos ali fazer uma visita à estufa. Vamos lá. Vamos lá conhecer a estufa do celular. Na verdade, nós temos. Estou vendo até uma de abertinha que no largo aberto. Tinha menino. Tem um nome, né? Isso aqui é uma estufa portátil, né? Comumente chamada de cochicho. Como é que funciona, professor? Ele pega o eletrodo de um lugar que já está aquecido, coloca aqui na estufinha dele e leva para onde? Lá para o localzinho de trabalho para que o eletrodo chegue lá aquecidinho. Esses fios podem ser ligados diretamente no equipamento, né? Tem delas que é 220, 110, tem delas que utiliza corrente contínua ligada direto no borne do equipamento. Essa aqui é maiorzinha, né? Para o menino que gosta de produzir muito, né? Ele pega a maiorzinha, né? Olha, esse daqui pega o eletrodão daquele do grande, né? Tem um eletrodo comum, esse de 350 milímetros de comprimento, e tem um maiorzinho, né? E vacilar tem até do tamanho do menino. Lá nos Estados Unidos, o menino já, um dia desse eu já estava assistindo o vídeo lá, o cara estava com um eletrodo mais ou menos dessa grossura aqui, viu? Quando dá uma chapa no chão lá, 600 e tantos amperes. E a galera toda, olha, mas o resultado lá é ruim. Essa aqui é a realidade. É indesejável, né? Aí a gente tem essas de baixa capacidade e média capacidade e tem uma de alta capacidade. Vem, filhinho. Pronto. Como é que tem que estar a estufa aqui dentro, filhinho? Diga pra mim. Aquecida. Aquecida e organizadinha. É para mexer ou misturar os eletrodos? Não. Outra coisa que precisa ser observada nessa questão do armazenamento e da conservação dos eletrodos dentro da estufa é a altura da camada. Tem um procedimento. O inspetor, no teste de qualificação do soldador, ele vai vir conferir o eletrodo no procedimento, ver se é aquele que está indicado, pré-determinado, qualidade, marca, diâmetro, vai medir a temperatura da estufa, vai verificar a integridade do revestimento, porque se o menino pegar um eletrodo ruim, na hora que ele começa